Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Simval da equipe do OnMotor e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o módulo de gerência, tudo bem? Vamos lá. Iniciando aqui pelo Gerência Visão, que como o nome mesmo já diz, ele traz uma visão geral de alguns módulos do sistema. Vamos lá. A princípio a gente pode ver aqui o período para exibição. Ele traz geralmente os últimos 7 dias. Mas aqui no caso, vamos pegar o mês inteiro, o mês de dezembro, para a gente dar uma olhadinha no mês inteiro como que ele faz essa exibição para a gente. Vamos lá. De cara aqui no primeiro gráfico, ele traz aqui faturamento e custo de venda balcão e OS. O que ele traz aqui? Ele traz todas as OS que a gente fez nesse período, a quantidade de ordem de serviço, a quantidade de ordem de venda e o faturamento e o custo. Tudo isso no mesmo gráfico. Aí você fica olhando assim e fala, poxa, é muita informação, Simval. É bastante informação, mas é muito simples da gente conseguir analisar. Por exemplo, todas essas barrinhas azuis são a quantidade de ordem de serviço. Ou seja, nesse dia, por exemplo, aqui, a gente teve 2 ordens de serviço, não teve nenhuma venda. A gente faturou R$ 6.613 e o nosso custo com essas 2 ordens de serviço foi R$ 3.113. Entendeu? Ou seja, só de bater o olho aqui eu consegui ver, entender novamente. Aqui, ó, por exemplo, nessa tem as duas coisas. Temos 5 ordens de serviço e 2 ordens de vendas. 104 mil de faturamento e só 9 mil de custo, entendeu? Aí ele consegue mostrar, tanto é que dessa vez a gente conseguiu ver a curva do indicador do faturamento separando um pouco mais do indicador do custo, entendeu? Aqui a gente pode mudar, dependendo da data que a gente coloca aqui, ele muda a forma de exibição para a gente. Aqui ele traz os dias que tem as ordens de serviço e tudo mais. Vamos voltar aqui para o mês, para a gente seguir para os próximos gráficos. Essas dois quadros abaixo, eles mostram referente à emissão de notas fiscais. Aqui, assim como no de cima, o azul traz ordem de serviço, o amarelo traz ordem de venda. No caso aqui, ele deveria mostrar quantas OS foram feitas e as notas foram emitidas e quantas OS foram feitas e as notas não foram emitidas. Como o nosso ambiente é um ambiente de teste, de homologação, então ele não existem dados reais, a gente não consegue emitir a nota propriamente dito. Por isso que vocês podem verificar aqui, ó, todas as OS que a gente fez é sem nota, todas as vendas que a gente faz é sem nota. Mas na oficina de vocês conseguirão ter uma ideia de, eu vendi 50 mil e eu emiti 30 mil de nota, ou seja, falta emitir esses 20 mil e assim vocês conseguem ter esse termômetro para conseguir estar sempre por dentro das questões fiscais da sua oficina. Nesse gráfico mais abaixo é um gráfico de rendimento de funcionários, ou seja, a gente já falou aqui da parte de faturamento, falamos da parte fiscal e aqui agora é a parte dos seus funcionários. O que é importante aqui falar dos seus funcionários? Ele traz um por um quantas OS cada um deles fez ou ordem de venda. Quando é o azulzinho são número de ordem de serviço, quando são os amarelos são ordem de venda. E aqui os outros indicadores aqui, o verde traz o valor, quanto que faturou esse funcionário para você e o cinza traz o quanto que você deu de comissão para esse funcionário, entendeu? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, a Carmen é quem mais faz ordem de serviço e também quem mais dá faturamento para a oficina. Se você olhar aqui, por exemplo, esses dois aqui, o Kleber e a Camila, a ordem de serviço deles o Kleber gerou 5 ordens de serviço, a Camila fez 2 ordens de serviço, a Camila me deu um faturamento de R$ 1.300, o Kleber me deu um faturamento de R$ 3.000. E a comissão da Camila foi 40, do Kleber 645. Ou seja, só de bater o olho você consegue ver qual é o seu funcionário que te dá mais faturamento, qual é o que faz mais ordem de serviço, não necessariamente o que faz mais ordem de serviço é o que fatura mais. Aqui no caso foi, mas pode ser que algum funcionário seu que seja específico em determinado serviço, ele consiga fazer menos ordens de serviço, mas que possam trazer mais faturamento para a sua oficina, certo?
Esse último gráfico aqui, agora que a gente já falou de faturamento fiscal e funcionários, a gente fala de financeiro. Agora sim é dinheiro no bolso. O que quer dizer? Cada dia aqui ele traz as entradas e as saídas no caixa da sua oficina mesmo. Isso foi dinheiro que entrou. Por exemplo, no dia 1/12, entrou R$ 1.220 e saiu R$ 3. O meu saldo ficou em R$ 158 mil. No próximo dia, entrou R$ 692 e por aí vai. Cada dia ele vai mostrando aqui, ó. Por exemplo, no dia 5 eu tive 19.500 de despesa. Por isso que vocês viram que o meu saldo deu uma queda. No dia 6 eu também tive mais 17 mil de despesa. Foi mais uma queda, ou seja, a gente consegue ver o nosso saldo da nossa oficina em tempo real, digamos assim. Só alimentando a parte de financeiro, ele já mostra aqui direitinho no gráfico para você o seu saldo, como que ele anda nesses dias seguintes aqui. Depois de ver aqui todos do Visão, a gente pode ir para a parte de fornecedores. Aí sim, aqui não é a parte, por exemplo, Visão era algumas partes do sistema, agora fornecedores não. Fornecedores é uma parte específica que vai tratar só sobre os seus fornecedores, tanto de serviço quanto de peças. Aqui, assim como o Visão, a gente pode determinar o período que a gente quer exibir. Vamos manter o mês inteiro para a gente dar uma olhadinha no mês completo como que fica. Você vê esse quadro com esse monte de informação, você fala assim, Val, é muito difícil de ver isso. Não, é muito simples de ver isso. Se a gente ver coluna por coluna, vocês vão entender como é muito fácil de entender esse gráfico. Na primeira aqui, ele vai mostrar os fornecedores, o nome deles. Aqui, venda terceiro. O que quer dizer essa venda terceiro? É quando um desses fornecedores fez algum serviço terceirizado para mim. Ou seja, por exemplo, aqui o SM Serviços Mecânicos em Geral fez um serviço terceirizado para mim. Eu vendi por R$200 esse serviço. E quanto que eu paguei para ele? Eu paguei R$16. Foi um bom negócio. Eu paguei só 16 para ele e vendi por 200. Se eu clicar aqui, inclusive, ele vai me trazer o serviço terceirizado que ele fez aqui, ó. No caso aqui foi troca de bateria e depois troca de pivô que ele fez para mim. O que é esse Compro S? Aqui já deixa de ser serviço e volta a ser compra de peça mesmo na sua oficina. E por que é compra OS? Porque nem toda peça a gente mantém no nosso estoque. Por exemplo, vem a gente precisa de uma peça bem específica que eu não acho necessário manter no meu estoque. Então o que eu faço? Eu compro por demanda. Ou seja, o cliente chegou, eu identifiquei que eu preciso comprar aquela peça, eu só ligo para o meu fornecedor e falo, olha, por exemplo, Danfab, eu preciso da peça tal. Aí ele vai me mandar essa peça e eu vou fazer, e ela nem vai dar entrada no meu estoque, ela vai direto para a minha ordem de serviço. Então quer dizer que eu fui na compra da OS, ela não chegou a entrar no meu estoque, entendeu? E vendo OS é por quanto essa peça que eu comprei eu vendi. Por exemplo, a funilaria máxima aqui, ela me vendeu uma peça por 1.150. E essa peça eu vendi por 1.945. Ou seja, aqui ó, tive um resultado de R$ 795, ou seja, 69%. Foi um ótimo negócio. Essa coluna de resultados, inclusive, ela indica como que está o seu resultado com esse fornecedor. Por exemplo, a peças de qualidade, eu gastei R$600 com ela nas minhas ordens de serviço e eu vendi por R$1.900. Eu tive R$1.300 de lucro só com esse fornecedor, ou seja, é um bom negócio eu trabalhar mais com uma peça de qualidade, entendeu? Eu tenho mais margem para negociar com o meu cliente quando eu peço as peças desse fornecedor, entendeu? Essa outra coluna é o estocado. O que é o estocado? É o quanto eu comprei para abastecer o meu estoque. Agora sim é a peça que eu comprei para pôr no meu estoque. Por exemplo, eu sei que eu troco 20 filtros de ar por mês. Então o que eu faço? Todo início de mês eu vou lá e compro 20 filtros de ar. Então isso daqui vai direto para o estocado, entendeu? Então com esses fornecedores aqui que estavam todos zerados, foi porque eles foram direto para o meu estoque aqui, ó. Eu comprei R$6.000
desse fornecedor, 2.000 desse, 1.000 desse e por aí vai. E aqui ele mostra o meu valor devido. O valor devido é o quê? É o somatório desse mais esse daqui, entendeu? Se aquele fornecedor que te fornece peça e serviço, ele pode estar em todas essas colunas, entendeu? E aqui do lado é o número de compra. Quantas vezes eu acionei esse fornecedor para efetuar uma compra. E aqui é o número de serviço. No caso, só uma oficina me fez serviço, só um fornecedor me fez serviço, que foi esse SM Serviços e Mecânicos Gerais, que foi um aqui. Aqui embaixo temos os totais de cada uma das colunas. E na parte de baixo a gente vai tratar só de estoque. A gente separa as duas coisas porque às vezes eu comprei o filtro de um fornecedor, um filtro de outro fornecedor e de outro fornecedor e está tudo no meu estoque. Quando eu for utilizar esse filtro do meu estoque, eu não consigo determinar e falar assim, é do estoque, mas daquele fornecedor. A gente trata tudo como estoque. Então a gente resolveu separar os fornecedores do seu estoque para a gente conseguir analisar o resultado que a gente teve só com o nosso estoque. Vamos lá. Nesse mês que a gente selecionou, eu comprei 10 mil reais para o meu estoque. Em ordem de serviço, desses 10 mil, eu vendi 6 mil nas minhas ordens de serviço, ou seja, em várias ordens de serviço, eu, em vez de comprar de um fornecedor sob demanda, eu fui lá e falei assim, eu quero esse filtro do meu estoque, eu quero esse óleo do meu estoque, eu quero essa lâmpada do meu estoque. Eu fui pegando do meu estoque e aqui ele contabiliza nesse período quanto que você vendeu do seu estoque. E aqui é venda balcão, que na venda balcão exclusivamente tem que ser do estoque. A gente não consegue vender um item que a gente não tem estocado. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, se é venda balcão, ele saiu do estoque. Aqui no caso deu R$ 9.440. O nosso resultado final só com o estoque foi de 52%. Ou seja, nesse mês a gente gastou 10 mil e a gente conseguiu vender mais ou menos uns 15 mil, 16 mil reais. Entendeu? Então, nosso lucro foi R$ 5.675, ou seja, 52%. E aqui embaixo a gente traz um apanhado geral, que é o quê? O meu resultado que eu tive com ordem de serviço e o meu resultado que eu tive com estoque. Se você reparar, esse resultado aqui é exatamente igual a esse resultado aqui. E esse resultado aqui é exatamente igual a esse resultado aqui. Aí ele faz o apanhado geral. Eu lucrei 2 mil aqui, eu lucrei 5 mil aqui. No final, eu tive o meu resultado geral de R$ 8.012 reais, que é igual a 63%. Certo? Lembrando sempre que todas essas listagens, por mais que você tenha ela aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, todos os dias a gente vai estar sempre online. Por mais que você tenha esses dados sempre, você pode sempre exportar para o Excel. Se você clicar aqui, ele já baixa para você uma listagenzinha para você quiser guardar, quiser enviar para o seu contador ou para sócios ou algo do tipo. Parte de RH. Essa parte aqui também é focada num assunto só, que é o quê? Os seus funcionários. O que é quem rendeu mais, quem trabalhou mais, quem está te dando mais prejuízo, digamos assim, com comissões. Assim como os outros, a gente pode determinar o período, vamos colocar assim como as demais no mês inteiro. E aqui a gente vai ter os totais por funcionário. Essa tela é bem simples da gente analisar. Aqui ele traz primeiramente o nome do funcionário e aqui ele traz separado por 3. Serviços. Serviços são mão de obras que eles executaram de verdade. Ou seja, o Kleber ele fez R$ 1.490 em serviço para você. Quantos serviços foram? Foram 6 e você deu R$ 472 para ele de comissão. Se a gente inclusive clicar aqui, ele vai mostrar todos os serviços que ele fez, a data, o valor, a comissão e a ordem de serviço. Se você clicar, ele vai abrir a ordem de serviço para mostrar para você. A parte de peças é parecido com o serviço, ou seja, quais foram as peças que foram usadas nos serviços que eles fizeram, entendeu? Aqui no caso, no serviço foi R$ 1.490, as peças foi R$ 2.203, que você deu R$ 172 para ele de comissão. Foram no total de 8 peças.
Se a gente clicar aqui também, ele vai carregar para a gente todas as peças que foram utilizadas nessas mão de obra que ele executou. Foram essas daqui, ó, traz a foto da peça, as peças direitinho, a data, a quantidade, o valor, traz algumas informações para você que você também pode exportar para o Excel, ok? E por último aqui, venda balcão, que é aquela pessoa que é responsável pela venda. Por exemplo, eu estou aqui, chegou o cliente, eu fiz o atendimento dele, eu vendi a peça, eu consegui às vezes colocar uma peça a mais, consegui aumentar essa ordem de venda para a gente faturar um pouquinho mais. Aí ele mostra aqui, no caso aqui, basicamente só o Robson, o Robson e o Leonardo que acabaram fazendo vendas. Aqui a comissão que ele pegou, ele recebeu e as quantidades aqui direitinho, assim como os outros. Se a gente clicar aqui também, a gente consegue ver quais foram as vendas que ele fez. Assim como os outros, ele tem como exportar para o Excel. A gente clica aqui e exporta para o Excel facinho. Uma dica que a gente sempre dá é ser sempre transparente com seus funcionários. E com o Motor isso é muito fácil da gente ser transparente com o pessoal. Por quê? Eu preciso de um aumento, eu preciso... eu acho que eu estou trabalhando muito e ganhando pouco, algo desse tipo. O que você faz? Você pode falar, ó, senta aqui do meu lado e mostrar isso daqui para ele. Ele na hora ele vai bater o olho e vai falar assim, realmente eu tenho a impressão, mas só que para a oficina eu não estou conseguindo dar o retorno que eu acho que eu estou dando. Entendeu? Então, só com o Motor você consegue mostrar para o seu funcionário sem precisar ficar aquele, eu vou dar uma olhada depois, eu vou ver, algo do tipo. Você mostra realmente por A mais B qual é a situação da oficina, qual é a situação dele e qual a situação do serviço dele na oficina, ok? Agora vamos para indicador. O indicador, como vocês viram, nas ordens de serviço e nas ordens de venda, é o cara decisivo para mostrar se a ordem de serviço está boa ou se ela está ruim, se ele está com carinha feliz ou carinha triste na ordem de serviço. E como que a gente determina o que é esse indicador financeiro? Em resumo, o indicador financeiro é o quanto você tem que separar da sua receita, quanto você tem que separar para pagar suas despesas da oficina. Água, luz, telefone, aluguel, salários dos funcionários, todos esses custos que englobam, tirando fornecedores e comissões de funcionário. Simval, por que a gente tira fornecedor e comissão de funcionário? Por quê? Se você abrir na oficina ou não, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar o salário do seu funcionário, você tem que pagar a sua água, você tem que pagar a sua luz, você tem que pagar todas essas despesas. Porém, se você não abrir a oficina, você não paga a comissão para o seu funcionário e você não paga nada para o seu fornecedor. Por quê? Porque você não comprou peça e o seu funcionário não fez nenhum serviço. Então isso não entra no seu indicador financeiro, ok? Então vamos lá, como que a gente pode, como que eu posso mostrar para vocês o indicador aqui na nossa tela. Na parte de cima ele vai trazer todas as receitas. E essas receitas ele vai direto no seu financeiro. Ele vai ver quanto que eu tenho a receber nesse mês aqui que eu determinei. Ele vai falar assim, olha, eu tenho 121 mil reais para receber em serviços, eu tenho 4 mil em vendas e eu tenho 583 reais que eu recebi de investimento, totalizando 126.976 reais. Ok? E aqui ele vai fazer a mesma coisa, ele vai lá no meu financeiro e fala assim, me dá todas as despesas que eu tenho aí. Ele vai pegar por categoria, quanto que eu tenho de salário, 13º, Prolabore, fornecedor, conta de consumo. Aqui ele vai me trazer todo o apanhado das minhas despesas. E aqui embaixo ele vai me trazer quanto que eu tive de lucro, entre aspas, digamos assim. Por quê? Ele vai me pegar os meus 126 mil reais, tirar os meus 64 e vai dar 62 mil reais, ou seja, eu tive 49% aqui de resultado. Sim, mas você não falou que ia tirar? Sim, isso daqui ele apenas te mostra quanto que está o seu faturamento pelas suas despesas. Aqui embaixo que é o seu indicador econômico, que é 42%. Ou seja, tudo que eu ganho na minha oficina eu tenho que guardar 42% para pagar as minhas despesas. Entendeu? Ou seja, chegou uma ordem de serviço de 100 reais. Tudo bem, eu fui lá, meu fornecedor, eu paguei 20 reais para o meu fornecedor, eu paguei 10 reais de comissão,
sobrou 70. Aí você vai falar assim, poxa, Simval, lucrei 70. Não, você não lucrou 70. Porque desses 100 reais, você tirou 20 reais para o seu fornecedor, 10 para o seu funcionário e você tem que tirar 42,65% para pagar as suas despesas. Entendeu? Ou seja, você tirou 20 mais 10 mais 42. Entendeu? Aí você vai ver que deu uns 70 e poucos, quase 80 reais. Aí o que sobrar, aí sim, isso dali foi o seu lucro. Exatamente ali. Que é como a gente viu na ordem de serviço, se a gente clica no rostinho, ele vai mostrar pra gente quanto que a gente teve de custo na US, que é fornecedor e funcionário, quanto que a gente teve que guardar de indicador financeiro e quanto que a gente lucrou propriamente disso na US. Se por acaso esse lucro foi maior do que o que a gente definiu nas configurações da oficina, ele fica com carinha feliz. Se foi abaixo disso, ele fica com aquela carinha meio séria. Agora, se a gente teve prejuízo, se foi negativo esse nosso resultado, aí ele fica com aquela cara de desespero. Ou seja, só de você lançar lá e conseguir olhar na sua OS, poxa, minha carinha tá feliz. E é aquele cliente ponta firme que eu quero fidelizar cada vez mais, então o que eu faço? Eu consigo dar um desconto para ele, baixar uma peça, baixar um serviço, baixar alguma coisa para conseguir ficar legal para mim e legal para ele. Talvez eu não fature tanto, mas eu ganhei a fidelização daquele cliente. Agora que eu já falei para que serve, como que a gente utiliza esse indicador econômico, a gente pode atualizar o indicador econômico. Mas por que eu tenho que atualizar, Simval? Você tem que atualizar porque de tempos em tempos a sua oficina muda a gama de despesas que você acaba tendo na oficina. Por exemplo, mês passado eu fiz o meu indicador econômico, ok. Aí quando foi esse mês eu fui lá e comprei um elevador. O indicador do mês passado não contemplava essa despesa do elevador, entendeu? Que eu vou parcelar em 10 vezes, por exemplo. Então o que a gente tem que fazer? De tempos em tempos, sei lá, 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a gente faz essa atualização do nosso indicador, entendeu? Por exemplo, se eu faço de 2 em 2 meses, quando virou o mês, por exemplo, é dia 1º, eu vou lá e pego os 2 meses passados, que aí a gente pega 2 meses e consegue saber exatamente quanto eu tenho que separar do meu faturamento para a gente pagar as nossas despesas. Você, mais do que ninguém, vai saber o período ideal de atualização desse indicador econômico, entendeu? Pode ser que seja de mês a mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, entendeu? O que importa é não demorar muito para fazer essa atualização. Porque quando você demora muito, aí fica desatualizado seu indicador e pode interferir na hora de você criar ordem de serviço, ordem de venda, esse tipo de coisa. Tudo bem? Por último, vamos aqui para os resultados, que aqui é onde realmente, como o nome mesmo já diz, a gente vai ver os resultados da nossa oficina, quanto que já contemplando o nosso indicador, a questão dos nossos funcionários, fornecedor, tudo. É quase que o apanhado de tudo que a gente falou do gerência. Vamos por aqui o mês inteiro, assim como a gente fez nas outras abas. O que ele vai trazer aqui? Ordem de serviço, qual que é? Quanto tempo que essa ordem de serviço demorou na minha oficina? O carro ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Qual foi o faturamento que eu tive? Faturamento líquido, né? Desse faturamento, quanto eu paguei de comissão? Quanto eu paguei de peça? E quanto que me sobrou? Que foi o meu valor, na verdade esse aqui é o bruto, e esse daqui é o meu valor líquido da minha ordem de serviço. Aí tem aquele custo operacional, o que é o custo operacional? É o indicador que a gente acabou de ver. E aqui é o nosso resultado. Aí aqui realmente eu sei se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo na minha ordem de serviço. Se a gente olhar aqui, ele vai trazer todas as ordens de serviço desse período, e aqui embaixo ele traz a média. Os carros, em média, ficam 18 dias na minha oficina. Em média, meu faturamento bruto é R$ 7.800. Eu pago, em média, R$ 714 de comissão. Eu gasto, em média, R$ 357 com peças. O meu valor líquido, em média, é 7.500. O meu custo operacional, a média dele é 3.000. E eu estou tendo de resultado, em média, R$ 3.000 por ordem de serviço. Aqui embaixo a gente tem o total. Quanto realmente eu faturei na minha oficina, gastei de comissão, peça, líquido, quanto o custo operacional. E aqui sim
é o seu resultado, quanto que você faturou. Aqui minha oficina está indo muito bem, obrigado. Faturei 53 mil reais, lucrei 53 mil reais nesse período, que é um resultado muito bom, que é o que todos nós queremos alcançar. Se a gente clicar aqui em mais informações, ele expande cada uma dessas ordens de serviço para a gente conseguir esmiuçar mais ainda essa ordem de serviço. Aqui ele vai mostrar quando que ela entrou, quando que saiu, quanto tempo ficou, a placa, o veículo, ele vai mostrar o nome e quando que foi faturado. E aqui ele vai separar o faturamento em mão de obra, peças e me dá o total. Aqui quanto que eu gastei de comissão e quanto que eu gastei de prêmios, quanto que foi em peças, líquido, custo operacional e resultado. Ou seja, a gente consegue ter o resultado mais detalhado do que a gente obteve nesse período que eu selecionei. Eu posso aqui, isso a gente só viu de serviços. A gente pode chegar aqui e falar assim, eu quero também saber de vendas. Como que foi meu resultado de vendas? Ele vai te mostrar da mesma forma que mostrou de serviços. Tudo bem? Claro, não tem a duração, porque geralmente vem na balcão, a pessoa chegou, pegou, eu embalei, entreguei para a pessoa. Comissões, peças, custo operacional, vai me trazer também o final, o meu resultado. Assim como o outro dá para ver mais informações da venda, e eu também posso ver os dois, para saber o resultado real da minha oficina no final. Por exemplo, eu sei aqui que o meu resultado final foi de 45% na minha oficina, que é um ótimo resultado, é o que todos nós queremos alcançar. E assim como as outras listagens aqui que a gente tem no sistema, a gente pode exportar para o Excel. Algo que também pode ser interessante se você quiser deixar isso guardado ou quiser puxar algum outro tipo de indicador que você não tenha no Motor, você pode exportar para o Excel e ter essa informação com você. Tudo bem? Pessoal, isso foi um apanhado geral do nosso gerência, tá bom? Ele é bem completo, pode parecer que ele é difícil, mas como eu mostrei para vocês, ele é muito fácil de usar, muito simples de usar e são alguns trunfos que a gente tem na mão para conseguir direcionar a nossa oficina, para onde que ela vai, o nosso negócio, sem precisar ter muito trabalho, ficar dias e dias analisando resultados. Com um clique aqui você sabe o resultado certinho da sua oficina, tudo bem? Mas mesmo assim, mesmo sendo simples, mesmo depois de todo esse vídeo, putz, Simval, estou com uma dúvida nesse relatório, naquele relatório. Muito simples, tem o nosso botãozinho de suporte aqui, você clicar, ele vai mostrar todos os nossos contatos, WhatsApp, telefone, e-mail, da forma que você precisar falar com a gente vai te atender, tudo bem? Então não deixe de procurar a gente por qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.